Olá pessoal, dando sequência ao nosso estudo dos organismos vivos, hoje nós vamos trabalhar com o reino dos fungos. Vamos fazer uma pequena introdução a respeito desse grupo de organismos, caracterizá-los, dizer o que é um fungo, né? O que é necessário para que um organismo seja colocado dentro do reino dos fungos, falar um pouco sobre metabolismo, reprodução, aspectos econômicos, interesses, curiosidades a respeito desse reino. A primeira coisa que nós devemos deixar claro é que os fungos são organismos que são heterotróficos, mas inicialmente eram considerados como plantas. Tanto é que hoje em dia, ainda dentro de muitas universidades, o estudo dos fungos ainda é feito dentro do departamento responsável pela parte de plantas. Muitas universidades não possuem um departamento específico para o estudo dos fungos como deveria ser. Então lá estão divididos o departamento que estuda os animais, o departamento que estuda as bactérias, e os fungos acabam ficando ou dentro dos departamentos de bactéria ou dentro do departamento de plantas. Porque até um tempo atrás os fungos eram considerados como plantas que haviam perdido a clorofila em algum momento da sua evolução. Entretanto, hoje a gente sabe muito bem que os fungos não têm nada a ver com as plantas, são organismos completamente diferentes. E inclusive os fungos não têm nem muito a ver com animais nem nada, né? São organismos eucariotes e deu. O que se classificava os fungos juntos com as plantas pelo fato de que os animais apresentavam motilidade, né, ou mobilidade, eles conseguiam se locomover e as plantas não. Então acreditava-se que os fungos eram de alguma forma parentes das plantas por conta disso. Só que não apresentavam clorofila e precisavam por conta disso obter o seu alimento na natureza, a partir da absorção de nutrientes que foram sintetizados por outros organismos, aquilo que a gente chama de organismos heterotróficos. Não esqueçam disso, diferença dos autótrofos para os heterótrofos, tá? Isso é importante que vocês tenham esse conhecimento fixado. Então, como são muito distintos, as plantas são por excelência autótrofas e os fungos são por excelência heterótrofos, então essa similaridade caiu por terra. Outra coisa importante, a partir do momento que começaram os estudos com DNA, se percebeu que os fungos não tinham nenhum grau de parentesco sequer próximo com as plantas. E por isso hoje são considerados um grupo completamente diverso, o reino dos fungos. Essas evidências de DNA, inclusive, mostram que, do ponto de vista de parentesco, os fungos eles estão mais próximos de animais do que de plantas. Tá? Eles são tão diferentes, na verdade, dos dois reinos que foi necessário que se criasse um reino só para eles. Existem muitos fungos, tá? Existem cerca de 100 mil espécies de fungos já descritas até hoje, tá? E uma média de 1.200 novas espécies são descritas todos os anos. Dessa forma, se compreende que, apesar do número já elevado de espécies que já foram descritas, os fungos existem uma quantidade muito maior, porque a taxa em que são descobertos novos fungos, à medida que tem financiamento para esse tipo de pesquisa, nos mostra que a diversidade de fungos deve ser realmente muito grande. Estimativas que são consideradas como conservadoras dizem que deve existir no mundo em torno de 1,5 milhão de espécies de fungos. E isso é um número realmente muito alto, e que coloca os fungos como o segundo grupo mais diverso do planeta, perdendo apenas para os insetos. Outra questão interessante a respeito dos fungos é que eles costumam, a gente imagina assim, vê um cogumelo, pensa que é um organismo pequeno e tal, mas o interessante a respeito dos fungos é que quando a gente enxerga um cogumelo na mata, aquilo ali é só a ponta do iceberg. O corpo do fungo mesmo está dentro da terra e ele pode ser realmente muito grande. Então o que a gente enxerga é somente a estrutura reprodutiva do fungo, que é o que fica por lado de fora do solo. O resto todo está dentro do solo. Da mesma forma, quando a gente encontra uma fatia de pão, onde a gente encontra um bolorzinho e a gente quer só tirar, raspar com a faca aquele bolorzinho, isso aí é um grande erro, porque a maior parte do corpo do fungo já está dentro da fatia de pão. Então, se vocês raspam aquele bolorzinho ou numa fruta que está fungada, vocês cortam um pedacinho só onde está o fungo, não significa que no resto do corpo, no pedaço de pão ou da fruta que vocês estão tirando um pedacinho, que o fungo não tenha crescido ao longo de toda a estrutura daquele fruto, por exemplo. Então, por isso que é muito perigoso fazer o consumo de algum material de gênero alimentício onde vocês tenham a presença de um fungo, porque esse fungo pode estar espalhado e a gente não enxergar. Então,
sempre que encontrarem esse tipo de situação, descartem o material, tá? Porque para vocês terem uma ideia, o maior organismo vivo do planeta que se tem notícia até hoje é um fungo. Ele pertence à espécie Armillaria solidipes e ele vive em raízes de árvores, tá? Por que se diz que esse é o maior fungo? Todos esses fungos dessa espécie são enormes? Não, mas se encontrou um fungo dessa espécie numa floresta lá no estado do Oregon, nos Estados Unidos, e que se descobriu que por análises genéticas que esse fungo, um único organismo, ele cobria uma área de 9,6 quilômetros quadrados. Vocês imaginam o que é isso? Um organismo que possui 9,6 quilômetros quadrados? Bueno, e aí a idade calculada dele foi entre 1900 e 8.650 anos. Não é muito precisa, né? Mas dá pra gente ter uma noção de que ele é um organismo bem velho. Aqui a gente encontra nessa imagem, pessoal, a floresta que foi atacada por esse fungo e onde se descobriu esse organismo. Percebam no primeiro plano as árvores sem folhas com aspecto de mortas, justamente porque esse fungo ele dá na raiz das árvores e ele pode ser uma praga. Se ele ocorrer um crescimento descontrolado dele, ele pode vir até inclusive a matar as plantas onde ele está ocorrendo. E o que se encontrou? Se descobriu nessa floresta, né, depois de um tempo e tal, que essa floresta estava sendo atacada por fungos. Os pesquisadores começam, isso é um parque de proteção ambiental, tá bom? Então aí começou a descobrir que as árvores estavam morrendo, aquilo chamou a atenção dos pesquisadores que cuidam lá do parque, e aí se descobriu que essas plantas estavam sendo atacadas por esse fungo, Armillaria solidipes. E descobriu-se que esse fungo estava atacando as árvores numa grande extensão. Então toda hora se achava uma árvore morta diferente e se fazia avaliação e descobriu o fungo no tronco das árvores, nas raízes das árvores. E aí se fazia análise genética daquele fungo e descobria. Era Armillaria solidipes com o genoma desse tipo. Se comparava o genoma depois com uma árvore infectada a vários quilômetros para frente, se encontrava o mesmo genoma, o mesmo DNA. E assim foi se fazendo essa análise ao longo de toda essa extensão que estava sendo afetada por essa praga. E se descobriu que, na verdade, era o mesmo fungo o tempo todo. Então, era a mesma espécie que estava crescendo por baixo do solo, por uma extensão de 9 quilômetros quadrados e destruindo e matando as árvores nessa área toda. Tá? Então, por isso que se diz que é o mesmo organismo. Agora aqui uma coisa interessante, só para lançar um questionamento para vocês, não é só mais por curiosidade. Os pesquisadores falam como que é o mesmo organismo se ele foi crescendo ao longo de tempos diferentes e tal. Por que aconteceu esse processo, gente? O fungo dava naquelas árvores, vai crescendo por baixo do solo, mas ele também vai liberando os esporos que fazem com que nasçam novos fungos provenientes daquele fungo original. Né? Só que esses esporos eles são geneticamente iguais ao fungo original, né, que formou esse esporo. Então esse esporo cai, né, mais adiante para frente, germina e vai crescendo ali naquela região. Chega um momento em que esses esporos, né, dão origem a fungos tão grandes por baixo do solo que esses fungos vão se encontrando novamente e se fundindo e se emaranhando, formando um único organismo gigante. Tá? É por isso que se diz que esse organismo é um organismo só. Isso é um debate ainda na ciência, né? Por ser um clone, será que posso caracterizar como um único organismo? A princípio, sim, mas isso ainda é um debate na comunidade científica. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre a importância dos fungos. Os fungos têm uma importância fundamental. Eles são, junto com as bactérias heterótrofas, os principais organismos decompositores do nosso planeta, da biosfera. E isso é fundamental, vocês já viram em ciclos biogeoquímicos, é fundamental, como a nossa quantidade de nutrientes no planeta é fixa, é fundamental que depois que um organismo vivo vai lá e incorpora um nutriente que estava no solo, ou na água, ou no ar, que esse organismo, quando morre, que a matéria dele seja decomposta a fim de que esses elementos voltem para o ambiente e possam ser absorvidos e aproveitados por outros organismos. Quem faz esse trabalho? As bactérias decompositoras e os fungos decompositores. Isso vai fazer a possibilidade de que os animais e as plantas reusem esses nutrientes em outro momento, já que as plantas e os animais não conseguem fixar muitos nutrientes muitas vezes. A gente já viu, por exemplo, o caso do nitrogênio nas plantas e o caso de todos os outros nitrogênios que os animais não conseguem fixar, eles precisam comer matéria viva,
né, matéria que foi orgânica previamente sintetizada. Os fungos, estima-se que na camada mais superficial do solo, os 20 centímetros iniciais de solo, que a gente chama de topsoil, contenha para cada hectare cerca de 5 toneladas de fungos e bactérias. Isso é absolutamente fundamental porque toda a matéria orgânica que vai cair naquele solo, galhos de planta, frutos, árvores inteiras, animais que morrem, eles são decompostos nessa fase inicial do solo, porque é justamente nessa fase inicial do solo que grandes quantidades de vegetais vão se desenvolver e esses vegetais vão servir como alimento para animais e assim por diante na nossa teia alimentar. Cerca de 500 espécies de fungos são conhecidas como esses organismos que habitam essa camada inicial do solo, tá? E outros organismos são conhecidos também como decompositores em comunidades aquáticas, tanto de água doce quanto de água salgada. Os fungos, eles como decompositores, eles podem ser também um problema para o homem. Olha ali o que eu falei sobre o pão com bolor crescendo em cima, né? Depois vai querer raspar esse pão aí e comer? Não dá, né? Por quê? Os fungos, eles não fazem distinção para a gente entre aquilo que é lixo, que tem que ser decomposto para, por exemplo, virar um adubo no jardim da nossa casa, com relação àquilo que é comida para a gente, que a gente vai aproveitar. Então tá ali dando sopa, caiu o esporo de fungos e em cima daquele pedacinho de pão que a gente tem ali em casa, o fungo vai crescer e vai se alimentar a partir desse pedaço de pão e vai crescer em cima desse nosso pedaço de pão e pode, qual que é o problema disso? Produzir toxinas, substâncias tóxicas, que quando nós comermos podem nos causar desde uma simples problema gastrointestinal, uma irritação gastrointestinal, uma diarreia, até causar problemas de fígado muito fortes e que podem levar inclusive o indivíduo a ter necessidade de fazer um transplante, né, como acontece com as aflatoxinas, e pode acontecer também de causar danos neurológicos, tá? As toxinas fúngicas, algumas delas são muito poderosas. Os fungos, eles vão ser importantes organismos decompositores por um motivo. Como grupo, no reino dos fungos, a gente vai encontrar uma diversidade metabólica muito grande. Os fungos geralmente são organismos que vão fazer fermentação, mas eles utilizam substratos para obter energia dos mais variados possíveis. Tá? Então o fungo não vai comer só carboidrato, o nutrientezinho que está ali no pão, numa fruta e tal. Os fungos eles conseguem degradar de um tudo, tá? Papel, madeira, até coisas muito difíceis como celulose, né, da madeira. Eles conseguem degradar fibras de roupa, de couro. Tem fungos que conseguem fazer a degradação de tintas, tá? De isolantes de cabo, combustíveis de aeronaves, petróleo, plástico, entre outras coisas. Então, assim, ó, não é que cada fungo, espécie isolada, coma de tudo. Não. O grupo dos fungos, o reino dos fungos, tá? Come de tudo. Mas cada fungo vai ter o seu elemento específico do qual ele vai tirar energia, tá? Então, assim, os fungos, inclusive, têm sido utilizados para fazer, quando cai substâncias contaminantes no ambiente, tem sido utilizado fungo muitas vezes para poder fazer a degradação dessas substâncias, porque eles têm capacidade de degradar de um tudo. Nesse sentido, os fungos também vão ser um problema econômico muito grande, porque eles vão estragar os alimentos na prateleira. Então, assim, é muito difícil, muito complicado. Às vezes leite azeda, queijo, a gente vai ter, por exemplo, frutas que chegam já estragadas no supermercado, tudo isso por conta da presença de fungos. Outra coisa, muitas vezes o fungo não está evidente, né, tornando o alimento podre, mas ele pode, por exemplo, diminuir, se tem um pouco de fungo ali crescendo, e o fungo está se aproveitando dos nutrientes daquele alimento, ele pode diminuir o valor nutricional do alimento. Ele também pode nem estar aparente para a gente, mas ele pode alterar o gosto do alimento, aquele gosto de estragado, por exemplo, tá? Isso, e aí também tem a maior importância de todas, né? Comer uma coisa que tem um gosto ruim, cospe fora e deu. O problema é comer uma coisa que está contaminada com uma toxina, que muitas vezes pode ser uma toxina de efeito devastador. Outra questão importante, os fungos eles podem ser muito bons para a gente, como eles também podem ser muito ruins, né? A gente tem os fungos acontecendo como pestes de lavoura, a gente tem fungos acontecendo como patógenos, nos causando doenças em outros animais e também nas plantas, e nós também temos o fungo de um lado bom, que é o fungo que vai produzir substâncias de interesse para a gente.
Os fungos como geral, eles têm um problema por serem pestes, né, para lavouras e para alimentos, porque os fungos conseguem viver em condições muito variadas, tá? Como é o caso, por exemplo, do Cladosporium herbarum. É um fungo que consegue viver em cima de carne sob refrigeração, por exemplo, a -6 graus. -6 graus, que é onde a maior parte dos organismos não vai estar com seu metabolismo ativo, esse fungo está se reproduzindo muito bem na carne sob refrigeração. Então não quer dizer que em temperatura de geladeira a gente vai ter um alimento conservado, porque existem fungos que vivem nessa temperatura. Outros fungos também vão viver em outro tipo de ambiente, tá? Um ambiente onde é quente, por exemplo, o caso de Chaetomonium, que temperaturas ótimas para crescimento são entre 50 e 60 graus. Então, por exemplo, utilizar uma temperatura muito baixa para fazer esterilização de uma coisa, por exemplo, um alicate de unha, algo assim nesse sentido, ou até mesmo de um alimento, não é suficiente para destruir todos os tipos de fungos, porque existem fungos que vivem a 50 a 60 graus. Então tem que ser temperaturas mais extremas para fazer uma esterilização de um alimento. Muitas espécies de plantas vão ser atacadas por fungo, tá? Porque muitos fungos preferem, como eu comentei com vocês, os fungos são os decompositores, beleza, comem matéria morta, mas muitos fungos não gostam de matéria morta e não vão fazer decomposição. Esses fungos preferem se alimentar de matéria viva, e aí eles vão se tornar organismos parasitas, tá? E é incrível a quantidade de organismos fúngicos que nós temos que parasitam plantas, tá? Cerca de 5.000 espécies de fungos são reconhecidas como parasitas de plantas de alimentação, grandes culturas, né? Pensem aí em alimentos vegetais, como também em plantas de jardim. Então é muito fungo causando doença em plantas que são para o nosso consumo, para a nossa alimentação. Outra questão importante, os fungos como causadores de doenças para os seres humanos, tá? Cerca de 175 espécies de fungos já foram identificadas como causadores de sérias doenças tanto para pessoas quanto para animais domésticos, tá? É interessante salientar que a maior parte das doenças fúngicas em humanos vão ocorrer lá nas regiões nas regiões tropicais. Isso vocês também podem observar, por exemplo, aqui na nossa região, que é uma região mais subtropical, onde a gente tem inverno, que geralmente doenças fúngicas vão aparecer nas estações mais quentes. Por quê? A gente vai estar mais exposto à umidade, a gente sua mais, a gente toma mais banho, a gente frequenta piscinas, e isso, manter a pele úmida e quente, é o ambiente adequado para esses fungos patogênicos. E onde que esses fungos vão acontecer principalmente? Entre os dedos. Aí às vezes no verão a gente não tem tanto problema, por exemplo, se usa bastante chinelo, os fungos que são as frieiras entre os dedos não aparecem tanto, às vezes aparecem mais no inverno, por quê? Calçado fechado o dia todo. Mas fungo, por exemplo, de virilha, de axila, de pele em geral, vai aparecer mais no verão. Por quê? Virilha suando o dia inteiro, gente. Lá, correndo, caminhando para cima e para baixo, aquela virilha vencida já, o dia todo suando, fungo vai achar ali o ambiente perfeito. Ainda mais porque pode ter pelo ali na região, que deixa a região mais úmida ainda, então aquilo ali pode provocar o quê? Crescimento de fungos em grande quantidade, proliferação de fungos, e aí uma baita de uma frieira numa virilha. Então, isso acontece muito por conta do calor e da umidade. Agora, o que acontece é que doenças fúngicas em humanos não são tão observadas nas regiões de clima frio, até um tempo atrás. Por quê? Acontece de ocorrer essas doenças em pessoas imunocomprometidas, né? Que é o caso de pessoas que são portadoras, né? Então, no caso, estão com o vírus HIV, são soropositivos, mas estão com a doença não tratada, estão com a doença um pouco descompensada. Hoje em dia as pessoas vivem muito bem com o HIV, se fizerem o tratamento correto, têm a saúde igual de uma pessoa normal, praticamente, tá? Só que se não está fazendo tratamento adequadamente, a imunidade está mais baixa e esses fungos que existem em todos os lugares e são oportunistas, vão aproveitar que a pessoa está com a imunidade baixa e o sistema de defesa não vai impedir o crescimento desses fungos e eles vão proliferar. Então aí aparecem as doenças fúngicas. E também isso acontece com as pessoas que estão debilitadas porque estão fazendo tratamento, por exemplo, para câncer. Tá? O que acontece de importante nisso? A gente tem na produção dos metabólitos do fungo, como eu disse, o fungo come de tudo. Então o fungo tem enzimas para degradar uma série de substâncias, né? Então muitas vezes
né? O fungo vai ter essa capacidade, os fungos como grupo vão ter capacidade de degradar tudo porque eles têm enzimas das mais variadas possíveis, que é um poderoso maquinário enzimático que a gente chama, tá? Isso vai fazer com que o fungo consiga se alimentar de praticamente tudo, os fungos em geral. E isso pode ser, inclusive, aproveitado pelo ser humano, e é aproveitado pelo ser humano há muito tempo para benefícios na produção de alimentos. Porque alguns fungos vão ser utilizados e vão fazer o processo de fermentação e vão, como resultado do processo de fermentação, produzir, por exemplo, etanol, álcool etílico. Outros fungos vão fazer o processo de fermentação e vão produzir, como resultado final dessa fermentação, ácido lático. E outros organismos vão produzir, por exemplo, dióxido de carbono. Então a gente pode utilizar, por exemplo, os organismos que fazem produção de etanol no final do seu processo fermentativo para tornarem alcoólica uma determinada substância. E aí eu tenho a produção, por exemplo, de vinhos e cervejas. Eu tenho, ao mesmo tempo, organismos que vão, como resultado final, produzir ácido lático, que aí vão resultar, por exemplo, na fermentação e produção de iogurtes. E outros organismos que vão produzir dióxido de carbono e que vão fazer, por exemplo, o quê? No processo de panificação. Isso é tão importante e ocorre há tanto tempo que hoje em dia já são utilizados fungos, por exemplo, e melhorados geneticamente os fungos para que faça-se a obtenção de fungos que conseguem produzir mais ou menos etanol e produzir etanol a partir de determinadas substâncias diferentes. E isso aí é interessante porque a gente vai ter, por exemplo, grupos de fungos mais produtivos para fazerem maior quantidade, por exemplo, de vinhos, cervejas, pães e tal. E a gente também vai ter uma outra questão importante que, ao passo que, por exemplo, a qualidade da uva vai dar o gosto, por exemplo, para o vinho, mas também o fungo que é utilizado para fazer a fermentação desse vinho, a levedura que é utilizada para fazer a fermentação desse vinho, também altera o sabor do vinho e torna um vinho de maior ou de menor qualidade. Então tudo isso já é pensado hoje em dia, tá? Quem que são os principais produtores, né, os fungos que são os principais produtores de vinhos, espumantes, saquês, cervejas? Hoje em dia é o chamado fungo que é uma levedura chamada de Saccharomyces cerevisiae. Tá? Aí só para mostrar para vocês um pouquinho, né, quem tiver interesse eu vou deixar o slide lá para poder ver detalhes a respeito de produção de cervejas diferentes, tanto eu falo de diferença da produção da Lager para a Ale, tá? E para quem quiser também ver detalhes de produção do pão, interessante é que é o mesmo tipo de organismo que produz a cerveja, tanto a Ale quanto a Lager, quanto o vinho. Esses organismos também são os mesmos que vão produzir o pão, que é o Saccharomyces cerevisiae. Então, qual que é o produto da fermentação deles? É o álcool. Então, como que a gente toma cerveja e fica bêbado e come pão e não fica bêbado? Porque o pão vai no forno, né? Então, o fungo cresce a massa, né? Produz álcool ali dentro e aí depois isso aí é colocado dentro do forno. Quando é colocado dentro do forno, o álcool que está ali na massa do pão é evaporada e aí no lugar daquele álcool que estava ali, forma-se o quê? Um espaço, um buraquinho, que vai ser exatamente aquela textura aerada do pão por conta da evaporação do etanol. Outros fungos são utilizados, por exemplo, para conferirem as características de gosto e cheiro de queijos, como é o caso do queijo Roquefort e do queijo Gorgonzola. O queijo que faz isso é o chamado Penicillium roquefort. Penicillium, inclusive, é o mesmo gênero de fungos que foram utilizados para a descoberta dos antibióticos, tá? Outro tipo aqui, Penicillium camembert, que é utilizado para dar as qualidades de gosto e sabor dos queijos camembert e brie. Da mesma forma, o shoyu e o sake são obtidos a partir de processos de fermentação, utilizando o Aspergillus oryzae, que vem de oriza, que é o nome científico do arroz, né? E o Aspergillus soja, que é também proveniente da soja, tá? No final, quem vai dar ou completar a fermentação do sake
ele que é dado em duas etapas, a primeira pelo Aspergillus e a segunda que finaliza pelo mesmo Saccharomyces cerevisiae, tá? Aí a questão que eu falei para vocês, os fungos também são explorados para obtenção de fármacos, tá? Que é o caso, por exemplo, famoso e clássico do surgimento da penicilina, que nós já discutimos em aula. Quem lembra? Tá? Outra questão importante de fungo como produtor de substâncias que são utilizadas como fármaco é uma droga que é muito importante na medicina hoje em dia e que foi descoberta numa amostra de fungos no solo lá na Noruega. Tá? O fungo chama-se, né, Tulipocladium inflatum, e ele produz uma substância que foi chamada de ciclosporina. É uma substância absolutamente indispensável na medicina de hoje em dia. Por quê? Ela é uma substância imunossupressora. Qual que é a importância disso? Até um tempo antes de se descobrir a ciclosporina, se desenvolveram as técnicas de transplantes de órgãos. Só que o que acontece, minha gente? Como nós temos um sistema imunológico que entende que tudo que entra no nosso corpo que não nos pertence é nocivo e tem que ser eliminado, uma bactéria, um coronavírus, né, qualquer coisa uma toxina, qualquer coisa nesse sentido, ativa o sistema imunológico e combate aquela estrutura ali ou aquele organismo. Quando vocês colocam um órgão no corpo de uma pessoa que vem de outro indivíduo, que tem tecidos diferentes e que vai ter informação genética diferente, o corpo entende aquilo ali como uma coisa estranha e ataca o órgão, promovendo exatamente o que? A tal da rejeição ao transplante. Tá? E isso, quando se começou a pensar sobre transplantar órgãos e conseguiu-se realizar cirurgias de transplante de órgãos, as primeiras, aquilo era uma ideia fabulosa para a medicina, porque pensem bem, uma pessoa que, por exemplo, faleceu e que pode doar um coração para uma pessoa que precisa de um coração que funcione melhor que o dela, nossa, isso salvaria inúmeras vidas. E essa foi a ideia inicial, só que de início a taxa de rejeição dos órgãos era muito elevada e as pessoas acabavam morrendo por conta da rejeição. E ao ponto que se chegou a cogitar o abandono completo da técnica de transplante porque dava mais erro do que acerto, até que se descobriu a ciclosporina, que é uma substância que faz com que o sistema imunológico da pessoa seja suprimido, ele fica mais baixo, funcionando menos, ele é mais inativo. Então, quando se coloca um órgão, né, externo de uma outra pessoa num indivíduo, né, e esse transplantado vai ter uma coisa diferente ali dentro do corpo dele, não ativa o sistema imunológico e a pessoa não vai ter o seu sistema imunológico atacando o órgão que foi transplantado, o que é absolutamente genial. Claro, a pessoa precisa tomar ciclosporina pro resto da vida, porque no que parar de tomar ciclosporina, a pessoa vai, né, ativar o seu sistema imunológico e vai poder ter uma rejeição. Fantástico, né? Os fungos também servem como alimentos para a gente, não só para a produção de alimentos, como é o caso do pão, mas para serem alimentos diretamente na nossa nutrição, como é o caso dos cogumelos que todos conhecem, né? Cogumelo Paris, shiitake, portobello, champignon. Entre outros, nós temos as famosas trufas, que estão entre as maiores iguarias da cozinha, tá? E que são, na verdade, cogumelos do grupo dos ascomicetos, tá? As trufas podem ser negras ou então as trufas podem ser brancas, tá? Esses organismos são ascomicetos do gênero Tuber e que crescem nas raízes, né, de castanheiras, aveleiras e carvalhos lá na Europa, tá? Geralmente se utilizam porcos ou então cães treinados com faro especial para achar, porque esses organismos crescem debaixo do solo, nas raízes dessas árvores. Então é necessário que tenha um bicho que tenha um olfato muito apurado para achar esses cogumelos embaixo das raízes, lá nas raízes dessas plantas embaixo do solo. Tá? Isso geralmente era feito na natureza, né? Se pegava um bicho treinado desse, se treinava um animal para isso, levava esse animal para dentro da mata e eles iam procurar pelo cheiro, né, onde encontravam-se esses cogumelos. Hoje em dia isso já se faz produção, então já se planta essas árvores em grandes plantios, tá? E esses não precisa mais necessariamente dos bichos para fazerem a procura disso, porque depois de em torno de 8 anos do início do plantio dessa árvore, já começa a haver essa simbiose desses cogumelos no solo e começa a se formar as primeiras trufas, tá? Com essa possibilidade de se formarem essas trufas, também o que aconteceu foi, ao se exportarem essas árvores para outros países, que não só da Europa,
que tem um clima interessante, como por exemplo na região no Chile pode acontecer, na Austrália, começou a se produzir trufas também em países fora da Europa. A questão a respeito da trufa também é a respeito da famosa trufa branca. A trufa preta já é caríssimo, se utiliza poucos gramas de trufa em cima de um prato e aquilo ali coloca o valor do prato lá em cima. Agora, a trufa branca, que é produzida exclusivamente na região de Alba, lá no Mar Adriático, na Itália, ela é realmente uma iguaria das mais caras dentro do que pode se ter como alimento. Só para vocês terem uma ideia, as trufas brancas de Alba podem custar até 15 mil dólares o quilo e geralmente são vendidas em leilões. É difícil de encontrar isso para vender em qualquer lugar. Tá? Então, geralmente são vendidos em leilões. Em 2010 se vendeu a trufa mais cara, uma trufa que tinha em torno de 900 gramas, foi vendida em leilão por 105 mil euros. Outras aplicações importantes que existem para os fungos é aquilo que eu já comentei no início do vídeo, onde como os fungos como grupo conseguem degradar substâncias das mais variadas possíveis para a sua nutrição, e isso inclui substâncias tóxicas para o ambiente, os fungos estão sendo estudados para fazerem o quê? Limpeza ambiental, degradação de substâncias que contaminam o ambiente, como petróleo, como plásticos ou como outras substâncias químicas, tá? Como exemplo, citar para vocês esse fungo chamado de Phanerochaete chrysosporium, ele é conhecido por degradar fenolformaldeído, tá? E outras substâncias que fazem parte de plásticos. Então, o plástico é um problema ambiental, ele tem um organismo hoje em dia que já foi descoberto que tem como capacidade de degradar essas substâncias altamente difíceis de degradação que ocorrem no plástico. Ah, então podemos colocar plástico no ambiente? Não, não podemos, por quê? Nós não vamos conseguir ter a produção de fungo suficiente para degradar a quantidade de plástico absurda que nós temos colocado no planeta anualmente. Então isso é uma ideia interessante, descobrir quais que são as substâncias que o fungo tem que degradam o plástico para poder produzir isso em grande quantidade. Pode ser que isso aconteça, mas por enquanto isso é uma utopia. Devemos continuar evitando o uso de plástico.